Nesse vídeo eu vou trazer um conteúdo muito top, muito importante para vocês. Nós vamos falar aqui de índice em tabelas de banco de dados. Para que serve um índice? O que é um índice? Como que ele funciona? E vamos ver na prática a diferença de consultas com índice e sem índice. Vou explicar para vocês aqui tudo bem passo a passo. Então vamos lá começar. Vem comigo. Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e é sempre um prazer ter você aqui comigo. Então vamos direto aqui na prática e colocar a mão na massa, que eu vou te explicar tudo bem passo a passo em relação aos índices em banco de dados. Aqui como exemplo, eu vou estar utilizando o SQL. Por que o SQL? Porque eu já fiz outros vídeos ensinando muita coisa aqui passo a passo, como instalar, como criar registros em tabelas, como criar procedures, como configurar o SQL. Então aqui a gente já tem até algumas tabelas prontas de exemplo que a gente pode utilizar aqui. Eu vou utilizar isso para mostrar para vocês a importância dos índices. Se você não tem o SQL instalado na sua máquina, quer instalar, quer começar a aprender com o SQL, eu vou deixar um link aqui na descrição, referente a uma playlist. Tem muita coisa legal lá, como instalar, configurar, criar tabela, fazer consultas, inner join, uma série de coisas. Vale a pena dar uma olhada porque tá bem legal e tudo bem passo a passo. Aqui eu vou focar no índice, que é o nosso tema principal aqui desse vídeo. Inicialmente, eu quero te explicar o que é um índice e para que serve um índice. Imagina o seguinte, imagina que você tem um livro com 1000 páginas. Aí você precisa procurar um assunto específico dentro desse livro. Agora imagina que esse livro não tem aquele índice nas páginas iniciais. O que você precisa fazer? Eu quero procurar o tema X ou capítulo X. Então o que você precisa fazer? Folhear as 1000 páginas do seu livro até você encontrar aquele determinado assunto. E consequentemente, isso vai demorar uma eternidade, demora bastante. Agora, todo livro tem o quê? Tem um índice. O que a gente geralmente faz? Eu quero achar capítulo tal, eu quero ver um tema tal de um livro. Eu vou lá no índice, verifico, esse assunto aqui está na página 530. Eu já vou lá direto, abro a página 530 e encontro a informação que eu preciso, correto? Os livros funcionam dessa forma, isso a gente está acostumado a ver. Agora, em um banco de dados, o que acontece com o índice? É a mesma coisa. No banco de dados, um índice funciona da mesma forma que o índice de um livro. Para que ele vai servir? Quando a gente tem uma tabela que tem milhões de registros, então o banco de dados internamente ele tem paginação, ele tem páginas. E aí, se a gente tem uma tabela que não tem índice, quando a gente faz uma consulta, vamos supor, a gente fez um select asterisco from clientes, e a gente quer o código do cliente 3800. O que o banco de dados vai fazer? Vai varrer toda aquela tabela até encontrar aquela informação que você está procurando. E, consequentemente, isso vai demorar mais. Agora, imagina que a gente cria um índice na nossa tabela no banco de dados. E aqui no nosso exemplo vai ser a tabela de clientes. O que o SQL vai fazer quando a gente fizer uma consulta? Ele vai primeiramente olhar lá naquele índice que ele já tem lá gravado internamente. Ele achou o índice e ele falou, opa, esse select está procurando essa informação aqui. Já te devolve isso. Então, assim, ele não precisa varrer todo o banco de dados para encontrar a informação. Ele vai ali pelo índice e já encontra diretamente na paginação interna ali que está no SQL. A consulta fica muito mais rápida. Os scripts, procedures, funções muito mais performáticas. Tanto em selects comuns, só select normal em uma tabela, como também em inner join. Porque vai funcionar da mesma forma. Quando estiver fazendo inner join, o campo que você relacionar no inner join, se ele tiver ali com o índice, vai ser muito mais rápido. Então vamos ver aqui na prática como que funciona esse índice. Primeiramente eu quero mostrar para vocês o seguinte, eu fiz esse comando aqui, ele vai fazer simplesmente a inserção de 60 milhões de registros na tabela de clientes. Essa tabela de clientes, assim como esse banco de dados aqui chamado sistema, eu já expliquei criar do zero, tudo passo a passo, nos outros vídeos. Só para lembrar, o link vai estar aqui na descrição. Aqui o nosso foco é a criação do índice e eu explicar para vocês aqui passo a passo e mostrar também que vocês vão ver a diferença grotesca da tabela quando a gente consulta com índice e sem índice. Então esse comando eu vou deixar para vocês também, para vocês fazerem o download. Se vocês tiverem qualquer tabela aí,
quiserem incluir as informações, basta modificar aqui o comando nome da tabela, as informações ali de acordo com os campos da sua tabela, tá? Aqui é só para o nosso exemplo, o que a gente vai fazer? Inicialmente a gente declara aqui um contador, uma variável chamada contador que é do tipo inteiro, ou seja, é um número, e aqui a gente já fala que ele vai iniciar valendo 1. Em seguida a gente coloca o set no count, só para não ficar aqui ó, passando toda a linha que ele está executando. Aí ele não mostra nada, só mostra quando finalizar. Depois a gente cria um loop while. O que esse loop while vai fazer? Enquanto a nossa variável contador for menor ou igual a 60 milhões, se você quiser mudar para 80 milhões, 100 milhões, pode mudar tranquilamente, tá? Ele só demora um pouquinho porque são milhões de registros que vai inserir. Mas aqui eu já inseri, eu só estou explicando o comando para vocês, tá? Então aqui, ó, enquanto o nosso while, né, o nosso contador for menor que 60 milhões, o que o SQL vai fazer? Ele vai fazer um insert. Então a gente precisa aqui dentro do while colocar begin end, e aí dentro a gente coloca insert into clientes, que é aqui o nome da nossa tabela, values, que são os valores que a gente vai passar. Aqui a gente está passando a mesma informação tudo fixo, só para a gente popular e ter volume na tabela para ver o índice. Então cliente, o contador, tá vendo? Aqui uma data, um telefone e uma rua. Ele vai repetir essa mesma informação para os 60 milhões. E aqui embaixo desse comando a gente tem que colocar aqui ó, set contador, ou seja, o contador agora, depois que ele executar, ele vai ser o número que ele estava lá, que no caso é 1, mais 1. Quanto que ele vai valer? Vai valer 2. O nosso contador é 2. Na próxima vez que ele inserir o registro, vai ser 3, 4 e assim por diante até chegar em 60 milhões. E explicado o comando, é bem simplesinho, um comando bem pequenininho. Vamos agora ver a nossa tabela, que inicialmente ela está sem índice, e vamos fazer uma consulta nela sem índice. Aqui ó, a nossa tabela, eu vou dar uma olhada aqui, o SP-Help ele serve para te mostrar toda a tabela ali, tá? Você coloca o SP-Help e o nome da tabela, que nesse caso é clientes. Quando eu executo, olha lá, então ele me mostrou aqui ó, o nome da tabela, tá vendo a criação da tabela, os campos que essa tabela tem. Aqui ó, o identificador que é o que? O ID cliente, que ele vai de 1 em 1, ele é autoincremental. Aqui ó, pode observar que ela termina aqui, tá vendo? Eu vou até aumentar aqui, ó, não tem mais nada, ela não tem índice, ela não tem PK, ela não tem nada, ela tá bem simples por enquanto. Aí, o que a gente vai fazer? Para adiantar também, eu já contei aqui, ó, quantos registros tem na tabela. Então, a gente tem aqui nessa tabela, ó, 246 milhões, 120 mil e 100 registros. Eu fiz vários loops daquele, executei várias vezes justamente para encher a tabela. E se a gente ver aqui, ó, os campos dessa tabela, ID cliente, nome, data de nascimento, telefone e endereço. Informações simples. Agora vamos voltar lá e consultar um cliente por um código específico. Lembrando, a tabela ainda não tem índice. O que a gente quer fazer? Então a gente quer consultar aqui, ó, select asterisco from clientes, where, que é onde o ID cliente for igual a esse número. Qual que é esse número? Ele é o 210 milhões 085. Esse é o código do cliente, o ID do cliente, tá? Vamos só tirar o ponto aqui, porque aqui é tudo sem ponto, né, para ele reconhecer. Então agora aqui ó, a gente vai executar, tá? Ele está executando. Aqui eu vou deixar executando para vocês verem quanto tempo vai demorar essa consulta. Olha lá, quanto tempo aqui, ó, 18 segundos. Tá vendo? 18 segundos para ele achar um registro na nossa tabela. Tem mais de 200 milhões. Por quê? A tabela está sem índice. Então marca essa informação. Aqui, ó, 18 segundos, certo? Agora a gente vai criar um índice e vai fazer uma consulta. Aí você vai ver a diferença. Só que antes, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal. Porque toda semana eu trago conteúdos novos, tudo bem detalhado, passo a passo, na prática. Disponibilizo todo o material, todo o código-fonte. Com certeza, eu creio que isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E bora voltar aqui e vamos criar um índice na nossa tabela. Como que a gente cria isso? Comandinho bem simples. Olha lá, o comando simplesmente é create index. Aqui a gente pode colocar qualquer nome, tá? Eu coloquei dxtest. On, que é onde a gente vai criar o índice. On, qual tabela? Tabela clientes. Qual campo que a gente vai indexar? O campo ID cliente. A gente vai criar um índice nessa tabela ID cliente. Geralmente, a gente cria os índices logo quando a gente cria as tabelas, tá? Nessa situação aqui, eu estou criando depois justamente para mostrar para vocês a diferença da tabela sem índice e com índice. Mas, por melhores práticas,
O ideal, criou a tabela, já coloca esse comando também e já cria o índice. Então olha lá, eu vou executar agora esse comando aqui, create index. Executei, ele está criando o índice. Ele vai demorar um pouquinho para criar o índice. Por quê? Porque a nossa tabela tem milhões de registros, então ele vai ter que indexar tudo isso. Então olha só, ele criou o índice aqui, ele demorou 1 minuto e 22 segundos para criar o índice, mas quando você criar a tabela e já criar o índice, é instantâneo, porque não tem nada, então ele não precisa fazer todo o trabalho de indexar tudo aquilo ali. Então olha só, agora que o índice está criado, vamos fazer a mesma consulta que vocês viram lá, que demorou 18 segundos para fazer uma consulta de um cliente. Vamos fazer a mesma consulta agora, porém na tabela que tem o índice. Ah, antes disso, olha só, se a gente ver o SP Help de novo, a gente vai ver que agora, ó, tá vendo? Aqui embaixo ele já mostra que tem o índice, ó, IDX teste, não cluster, ID cliente, é o nosso índice, tá? Então, a gente vem aqui agora e vai fazer a consulta de novo daquele mesmo código da mesma forma, só que a tabela agora tem o índice. Olha lá, nem um segundo! Eu vou rodar de novo para vocês verem que assim, não é edição de vídeo, não é nada. Você vai testar aí na sua máquina, você vai comprovar isso. Isso é o poder do índice, é o poder de saber criar uma tabela, estruturar um banco de dados. Olha só, executei de novo, executei de novo, tá vendo? Cada vez que aqui fica, ó, tá vendo? Eu executo, ó, ele traz a informação e ele não demora nem um segundo. Por quê? Porque a tabela tem índice. Aí você pode, aí na sua máquina, fazer o seguinte, você pode excluir o índice, rodar o select de novo, comprovar de novo, criar o índice de novo e rodar para você ver que realmente o índice faz toda a diferença. Então assim, num banco de dados relacional, onde geralmente se utiliza no mercado de trabalho SQL Server e Oracle, tá? Mais ainda o SQL Server, você vai ver que isso é super importante. Imagina se a gente for fazer uma extração de dados para montar um modelo de machine learning, para fazer uma análise de dados, um tratamento de dados. Imagina se um cliente demora 18 segundos, imagina se a gente for constar 260 milhões de clientes. Quanto tempo vai demorar? Não acaba nunca, né? Então é por isso que os bancos de dados são essenciais à criação de índices nas tabelas. E só para a gente encerrar, deixa eu te mostrar o comando aqui que exclui o índice, tá? Para excluir o índice, você vai fazer da mesma forma. Em vez de create index, você vai colocar o drop index, tá? O nome do índice e qual tabela ele tá. E a partir do momento que você executar, ele excluiu o índice. Agora, se a gente constar de novo, ele vai demorar de novo, ó. Tá vendo? Tá rodando, ó. Viu só a diferença? Ele vai ficar rodando até 18 segundos, 17, 16, para você ver aí como realmente o índice é extremamente importante. E se você ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.